Pessoal, a gente chegou no terceiro bloco. Eu percebo que a Naomi fala bastante, o tema é cativante, ela tem uma empolgação sobre o projeto dela, e com isso o nosso programa não basta. Como a gente não tem parte A e parte B, e a gente tem que acabar hoje nesse terceiro bloco aqui, o Gabriel, mesmo falando pouco, também leva tempo nessa história, então eu vou direto à questão. Faz uma sinopsezinha do que é o Light On, para quem está em casa saber o que é o filme. Beleza. O Light On é uma história de uma criança, filho de pescador, está passando a primeira vez dele dentro de um barco de pesca e ele tem uma paixão que é uma câmera fotográfica. E dessa câmera fotográfica ele acaba conhecendo um filhote de foca leopardo, que os dois interagem, faz uma amizade e acontece que essa câmera, por um acidente, ela acaba sendo perdida no mar e o pai do menino, né, por ser pescador, ele acaba levando o menino para o outro caminho, ou seja, se tornar um pescador, né, de pesca predatória e tudo mais. E não vai contar o filme todo, né? Eu tô tentando. Não, você não vai contar o filme todo. Então... E aí, imagina, esse menino, o pai influenciando ele, essa foca, a câmera no mar. Mas o que eu posso dizer é que essa foca, ela vai trazer um caminho diferente para esse menino que acabou indo pro lado pescador. Vai trazer... o papel da foca aí nesse filme é trazer um caminho diferente para esse personagem, por conta de ele ter seguido uma má influência do pai, né? Então lá quando ele se torna adulto, a foca vai lembrar aquilo que realmente ele era apaixonado e vai trazer ele para um outro caminho. Talvez, sabemos, vamos saber se a gente vê o filme, né? E assim, esse filme ainda não está pronto, mas está em vias dele, não é isso? Exato, a gente está no sétimo mês aí de produção, né? E é um filme que vai acabar em junho, na pós-produção em junho do ano que vem. E desde lá, enfim, a gente, no total de pessoas, tem 65 pessoas trabalhando. Isso se não entrar mais gente que queira fazer portfólio dentro do Light On. 65 pessoas. Qual a duração desse filme? 12 minutos. E quem fazia um filme de 110 páginas? Lá, é bem complexo. É difícil, às vezes, as pessoas fazerem um curta de animação, ainda mais animação, né? 12 minutos no máximo, a pessoa faz em 5, né? Então, desde a criação, né, antes mesmo da gente começar o Light On, foi discutida a linguagem do filme, a parte visual, a parte técnica. Então, tudo isso já foi conversado lá desde 2021 com algumas pessoas da equipe. E quando eu comecei a reunir o pessoal antes de começar a pré-produção, a gente deu mais essa reunião mais técnica de qual caminho seguir, né? Porque aí a gente está contando principalmente com tecnologias que podem, às vezes, trazer alguns caminhos diferentes para que o filme não se torne tão caro. Então, eu acho que, por isso que por eu não ter experiência, nunca ter dirigido um filme de animação, já dirigi algumas outras coisas menores, mas então eu precisava contratar pessoas mais experientes, mais inteligentes do que eu nessa área. Então eu chamei alguém para co-dirigir comigo. Então, assim, no meu time hoje, o que eu sempre falo, não tem um pessoal só sênior trabalhando, né? Tem pessoal júnior, pleno, mas eu sempre digo que são pessoas que entregam, que estão com vontade de aprender uns com os outros, e eu sempre digo que o Light On tem esse espírito colaborativo, né? Esse é um... Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, 12 minutos, né? 65 pessoas, se não mais, um ano, pelo menos, aí de processo. Tá apertado. Isso não se paga, essa matemática não vai bater nunca. Como é que funciona isso? A gente está bem apertado, né? Além do Light On, a gente vai estar produzindo uma trilha sonora. O Light On vai ter uma trilha. É difícil para curtas alguém criar uma trilha sonora. Imagina. E para mim sempre foi um sonho, porque eu sou muito fanática por música. E ao mesmo tempo é um trabalho, né, em paralelo, né? E enfim, é preocupação dos dois lados, né?
Então a gente está agora no processo de rig, né, que a gente chama que é a etapa do pessoal que está mexendo o esqueleto do personagem. A gente tem um personagem modelado, então tem que... É o Foley? Vocês estão fazendo o Foley para chegar no som? Não. Essa parte é mais técnica de animação. Então é um pessoal que está mexendo no esqueleto do personagem. Então, por exemplo, como é que essa foca leopardo ela se mexe na água, como é que ela é fora d'água, como é que vai ser a expressão dela. Então tudo isso vai ser uma cereja do bolo, principalmente para o animador, que vai dar aquele toque de emoção no filme. Aquele toque que quando você assiste Procurando Nemo, alguma cena você se emociona. Então a gente vai chegar nessa parte. A gente está também na parte de layout, onde movimenta a câmera dentro do 3D, né? Então tem um filme de 12 minutos, só que pode ser que algumas cenas podem ser cortadas, então pode cair para 11, para 10 também, essa parte também é importante. Estamos também na textura, então as pessoas estão colocando pintura no desenho na parte do filme, então está bem distribuído, né? Mas enfim, então daqui a pouco a gente entra para a parte de animação também. Tá. Você já vê ele pronto? Olha, eu sonho com isso desde 5 anos atrás, sempre. Isso... Então, mas eu volto nessa questão. Você que tem toda a paixão, tudo isso é parte motora da história, né? E até o teu esforço para vencer os obstáculos, conseguir custear isso. Uma vez isso pronto, produto ali, qual é o caminho dele? Festivais? Festivais, a princípio os festivais, né? Nesse exato momento, o meu papel está sendo listar os festivais, porque se esse filme vai acabar perto do primeiro semestre, eu tenho que focar nos festivais do segundo semestre que qualificam para o Oscar e participar o máximo que eu conseguir, né? Porque... Então você não deixa por menos, você já quer ir para o Oscar. Eu quero tentar, porque eu não sei quando é que eu vou fazer um outro filme desse, gente. Eu preciso tentar. E a ideia é que esse filme também, ele, depois dos festivais, né, ele possa chegar em outros lugares que o cinema não chega, né? Então impactar, principalmente com os temas que são abordados em outros lugares. Então, e além disso, a ideia é fazer com que o Light On ele vire uma marca. Então, além do conteúdo, né, virar outros tipos de atividades, principalmente com os temas que estão sendo abordados no filme, né? Tá. Eu lembrei em 2007, talvez muito tempo, eu conheci um pessoal que era da França e eles eram um coletivo, mas poxa, não tinha esse nome na época, mas era um coletivo, e trabalhava animação. Uhum. E o povo achava que queriam fazer um filminho que chamava-se Até os Pombos Vão Pro Céu, uma coisa assim. Esse filme ganhou um Oscar de animação. Uhum. E foi assim, o objetivo deles era isso, chegar com esse filme o máximo que pudesse. Quando você contou essa história, eu lembrei da narrativa deles, né? E eu vi o primeiro estudo desse filme e como eles viram que depois de pronto não estava satisfatório, mudaram tudo e chegaram lá. Uhum. Né? Mas eles sabiam desde o início que queriam chegar lá, que é como você trouxe agora. Eu quero chegar o máximo que eu puder, assim, eu sempre coloco uma meta, né? Onde eu quero chegar, além dos festivais, o que mais eu quero fazer com o Light On. E você bola um planejamento, mas sempre depende também de um investimento. Então, do seu network, com a empresa também. E nesse exato momento, a gente está contando com uma empresa assim, que é bem focada na sustentabilidade. Nunca fez um trabalho, patrocinou um projeto como esse. Então, eles são bem focados principalmente nas ODS 2030. E esse filme eu estou abordando vida marinha e saúde mental. E eu sempre digo que o Light On, eu vou poder, não só quando ele sair, né, quando for o lançamento dele, além de estar nos festivais, mas também estar falando falar do entretenimento, falar da parte empreendedora, falar de sustentabilidade, de tecnologia. Então tem vários tipos de canais de comunicação onde eu posso estar falando mais desse filme. Acabamos, entendeu? Isso aqui não é um longa-metragem, é basicamente um programa curto. Espero que você tenha curtido falar nisso. E quando ele estiver pronto, você vai lançar o programa. Não, você vai lançar em vários lugares. Você pode vir aqui e lançar o Light On aqui, a gente comenta. Será um prazer. Pronto, né? Obrigado, viu? Semana que vem tem mais. Tchau.